Boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 14 de junho. Motoristas e cobradores de ônibus param de trabalhar e deixam milhões de pessoas sem transporte em São Paulo. Belo Horizonte é a primeira capital do país a voltar com a obrigação do uso de máscaras contra a Covid em locais fechados. Uma operação no Rio de Janeiro mira grupos que forjam roubos para desviar cargas de ferro, aço e alumínio. E ainda, as buscas por Dom Philips e Bruno Pereira entram no 10º dia. É agora no Brasil TV. A terça-feira exigiu muita paciência de quem precisa do transporte público em São Paulo. Motoristas e cobradores de ônibus começaram uma paralisação de 24 horas por causa da falta de um acordo com as empresas na negociação salarial. Pelo menos 1,5 milhão de pessoas foram atingidas diretamente por essa greve. Enquanto motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo definiam o rumo da greve, que começou às 0h desta terça-feira, passageiros tentavam avisar que iriam se atrasar para os compromissos. A situação é constrangedora, né? Você vai trabalhar e não pode trabalhar. Ainda vai perder o dia, né? Porque o patrão não quer saber disso, ele quer que a gente esteja lá. A Justiça determinou que os motoristas garantam 80% dos ônibus nas ruas no horário de pico. Mas a Prefeitura disse que hoje de manhã o sindicato só cumpriu metade disso. Todo o sistema estrutural da cidade, que faz as conexões dos bairros ao centro e entre as regiões de maior densidade de emprego, essas linhas hoje estão 100% paralisadas por conta da ação do sindicato profissional. A repórter Thaís Luquezzi sobrevoou as garagens de ônibus hoje de manhã. Percorremos várias viações, várias empresas de ônibus para mostrar que de fato os ônibus estão parados, os funcionários estão parados também nesta garagem, posicionados aí ou do lado de fora e bem próximo à portaria. Há quanto tempo você está aqui na plataforma? 1 hora. Nesse frio, mulher, tá terrível. Nenhum ônibus? Nenhum ônibus. E essa semana tem feriado, né? Então a gente vai perder 3 dias de trabalho, né? Para diminuir os efeitos da greve, a Prefeitura suspendeu o rodízio de veículos e liberou as faixas exclusivas e corredores de ônibus. E o governo do estado aumentou a frota de trens no horário de pico. São 9h30 da manhã e ainda tem muita gente sem conseguir ir ao trabalho. Pedir carro de aplicativo também está complicado. Além da demora, o preço está super alto. Daqui de onde a gente está até a região central de São Paulo, está dando R$100, o que geralmente custa 40. Tudo isso para andar 20 quilômetros e nem a garantia de chegar rápido, porque a estimativa é de 1h30 de viagem. A decisão da paralisação foi tomada ontem, depois de uma reunião entre o sindicato da categoria e as empresas de ônibus. Os trabalhadores querem um aumento de 12,47% e que esse reajuste comece a valer desde maio. As empresas aceitaram pagar, mas só a partir de outubro. A proposta deu uma melhorada, porém não é aquilo que os trabalhadores almejam, não é aquilo que vem a satisfazer a vontade desta categoria. Fizemos a proposta, né, eles contrapropuseram, depois nós melhoramos a nossa proposta e chegamos no nosso limite. Né? Ontem à noite nós ainda solicitamos por telefone, né, que eles não iniciassem a greve e que retomássemos os entendimentos na busca de uma solução, qualquer que fosse ela. Enquanto eles não entram em um acordo, muitos trabalhadores, como o Alain, sofreram esta manhã para chegar ao trabalho. Segundo dia de trabalho, com fé em Deus eu consegui arrumar esse emprego, trabalhei ontem. Ficou quanto tempo esperando por essa vaga? Eu já faz um tempo desempregado, tava só fazendo bico, né? Quando surge a oportunidade, então vamos fazer um teste de 3 semanas que eu vou fazer, para ver se vai ser efetivado. E dar uma zica dessa daí, então é a vida do cidadão brasileiro, né? Vamos torcer para ele não perder esse emprego, nenhuma oportunidade. Bom, essa greve de ônibus afetou não só os passageiros, claro, mas a cidade de São Paulo como um todo. É sempre um efeito dominó. Sem ter ônibus, muita gente procura os trilhos ou então dá um jeito, como tentando ir de carro, como a gente viu na reportagem. Mas nessa busca por alternativas, a capital paulista acabou atingindo quase 150 quilômetros de congestionamento, um índice muito acima do que foi registrado na semana passada, por exemplo. Uma longa fila se formou na Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Estaiada.
A situação não era muito diferente em outros pontos da Zona Sul, como mostrou a Thaís Luquezzi do Globocop. Ali em cima no vídeo vocês conseguem ver a Avenida Carlos Caldeira Filho, bastante congestionada. Esse aí, na Guido Calói, o motorista que está tentando acessar a marginal do Rio Tietê, um congestionamento bem grande. Em toda a cidade, segundo a Prefeitura, o trânsito acumulou hoje 149 quilômetros de engarrafamento, um aumento de 50% em relação à terça da semana passada. 9 da manhã e o trânsito aqui na Avenida Teotônio Vilela, que traz as pessoas da Zona Sul, continua difícil. Essa faixa é a dos ônibus. Mesmo tendo sido liberada para todos os motoristas de carro, fica difícil para os poucos ônibus passarem e quase impossível para quem faz o transporte por aplicativo. Os patrão pediu para pegar Uber, mas nem Uber eu estou conseguindo. A patroa disse que pagava. Falou que pagava, mas não está conseguindo pegar. Não tem motorista. Na avenida, o trânsito se movia a 10, no máximo 13 quilômetros por hora no horário de pico. Você sempre sai de moto ou teve que pegar hoje? Não, eu tive que trazer ela hoje, eu tenho que sair de moto. Carona? Carona. Senão não ia? Senão não tinha jeito. Quando o congestionamento melhorou um pouco, aí sim, foi hora de motoristas de aplicativo aproveitarem. Tá bom, às 8 horas tava bem complicado. Hoje tá bom para trabalhar, aplicativo tá bom, com bastante corrida longa, em média de R$50. Bom, a volta para casa promete ser mais tranquila, porque à tarde a greve foi suspensa depois de um acordo entre a categoria e o sindicato patronal. O retorno dos ônibus às ruas acontece de forma gradativa e deve ser normalizado agora à noite. A Prefeitura de São Paulo informou que a suspensão do rodízio de placas permanece hoje e as regras retornam ao normal amanhã. Vamos te contar agora que Belo Horizonte é a primeira capital do país a voltar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados. Um decreto com essas novas regras já foi publicado hoje, inclusive. Para alguns, ela nunca saiu do rosto. Embora eu já tomei a 4ª dose, né? Mas tem gente que ainda não tomou. Então eu estou me protegendo mais e ajudando também quem ainda não vacinou, né? Mas outros estavam até se esquecendo dela. E a notícia do seu retorno pegou muita gente de supetão. Estou até com a máscara aqui, mas eu esqueci. Bom, a gente tem que se proteger, né? A lojista vai ter que imprimir de novo o cartaz sobre o uso obrigatório da proteção no rosto. Vai ter que se readaptar de novo, né? Às vezes sempre tem aquele cliente que esquece a máscara, alguns até esquecem a máscara em casa. A gente tem que sempre estar lembrando e tudo mais. Agora está decretado. Todo mundo tem que voltar a usar máscara em locais fechados aqui em BH. A decisão, publicada no Diário Oficial do município, já vale a partir de hoje e vai se estender pelo menos até 31 de julho, quando se espera uma redução dos casos de doenças respiratórias. A medida vale para qualquer lugar fechado, loja, restaurante, academia, escritório, comércio, e a máscara tem que tampar nariz e boca. O retorno da obrigatoriedade da máscara em ambientes fechados leva em consideração o aumento dos casos de Covid na cidade. Os números serão avaliados dia a dia. Temos percebido um aumento grande no número de casos. Tínhamos, quando liberamos a máscara há cerca de 4 semanas, nós tínhamos uma média de 49,6 casos novos por 100 mil habitantes. E atingimos, há cerca de 15 dias atrás, mais que 100. Ontem estava a 150 novos casos por semana. Nos espaços abertos, cada pessoa pode escolher se fica ou não com a proteção. Os infectologistas reforçam que a máscara é uma aliada da vacina no enfrentamento à pandemia. Eu acho que as pessoas agora relaxaram demais, né? A gente está com risco de ter novas variantes, como todo mundo já sabe. Só assim, aumentando a vacinação e usando máscara em locais fechados, principalmente nesse período de outono e inverno, a gente vai sair mais rápido dessa crise que nós entramos. E Salvador reforçou a campanha de vacinação contra a Covid. Mauro Anchieta conta pra gente. A vacinação hoje é feita em mais de 50 pontos distribuídos pela cidade. Nesse aqui, um trio de forró está animando o pessoal da fila. As pessoas com 18 anos ou mais já podem tomar a primeira dose de reforço. A segunda dose de reforço é para pessoas a partir dos 50 anos e trabalhadores da saúde que tomaram a dose anterior há pelo menos 4 meses.
As filas são grandes, desde cedo nos outros pontos de vacinação em Salvador, incluindo os locais com drive-thru. 68% do público-alvo já receberam o primeiro reforço na capital baiana e 18% tomaram a segunda dose de reforço até agora. A prefeitura quer aumentar a cobertura vacinal às vésperas do São João, quando muita gente se desloca para passar as festas no interior. Na Bahia, o número de casos de Covid aumentou quase 300% nos últimos 15 dias. Além de Salvador, os municípios com o maior número de casos ativos são Barreiras, no oeste do estado, Itabuna, no sul, e Lauro de Freitas, na região metropolitana. A Polícia Civil do Rio prendeu 2 pessoas em flagrante e cumpriu 21 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha que desviava cargas de aço, alumínio e ferro. Uma carga de vergalhões de metal usados para construção avaliada em R$150 mil. Material roubado, segundo a polícia, e encontrado hoje neste depósito em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Os donos do lugar são Daiane Dias dos Reis, de 39 anos, e Helder Galan Pereira, de 37. Eles foram presos em flagrante pelo crime de receptação. Os policiais chegaram até o depósito na segunda fase da Operação Resina, que investiga uma organização criminosa suspeita de desvio de cargas. Segundo a polícia, o material de aço apreendido hoje foi roubado 2 dias antes da primeira fase da operação, em 1º de junho. A investigação ela foi iniciada para apurar um desvio de resina inicialmente, mas essa segunda fase nós estamos apurando, na verdade, os receptadores empresários que estavam receptando ferro, aço e alumínio. A polícia diz que o esquema funcionava assim. Os criminosos usavam uma plataforma de anúncios de frete pela internet para escolher os alvos. Eles se ofereciam para fazer o transporte de cargas de resina plástica e metais. E quando eram contratados pelas empresas, desviavam a carga diretamente para os receptadores. Depois, o motorista contratado procurava uma delegacia para dizer que tinha sido roubado. Geralmente era uma delegacia distante do local onde ele dizia ter ocorrido o crime, para dificultar as investigações. Assim, os criminosos lucravam com a venda do material e com o dinheiro recebido do seguro dos caminhões e das cargas. Depois de analisar o material apreendido na primeira fase, a polícia e o Ministério Público do Estado chegaram aos alvos e a Justiça expediu 21 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na zona oeste do Rio, em Niterói e no interior de São Paulo. Hoje, os alvos são empresários suspeitos de comprar o material roubado para revender. A polícia e o Ministério Público descobriram que as cargas desviadas eram vendidas para os receptadores pela metade do preço que valeriam se tivessem notas fiscais e que os produtos roubados já tinham destino certo, iam para outros estados. Nas buscas dessa manhã, os policiais também apreenderam carros e R$ 13.500 em dinheiro. O valor estava com esse casal, que também é investigado, mas não teve o nome divulgado pela polícia. As investigações continuam. A intenção é desmontar todo o esquema. Nós não conseguimos contato com as defesas dos citados nessa reportagem. Em Pernambuco, uma operação da Polícia Federal mira uma organização criminosa investigada por fraudes em convênios para a realização de oficinas e competições esportivas no estado. Esses eventos foram bancados com o dinheiro do extinto Ministério do Esporte. É Danilo César quem tem os detalhes dessa história. Essa operação, batizada de Medalha de Lata, foi feita pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria Geral da União. Os agentes cumpriram 24 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em 6 cidades da região metropolitana do Recife. As investigações começaram em 2019, quando a Controladoria Geral da União constatou irregularidades, como simulação do processo licitatório com direcionamento para que uma empresa sempre saísse vencedora. Há indícios de superfaturamento e de itens licitados e também de pagamentos por serviços que não foram prestados. As apurações identificaram a atuação de um grupo de empresários que se revezavam na execução de oficinas e também competições esportivas custeadas com recursos públicos federais. A quantidade de recursos transferidos nos convênios analisados que foram executados por esse grupo é de quase 22 milhões de reais. De acordo com a Polícia Federal, os investigados podem responder pelos crimes de fraude em licitações, peculato, corrupção ativa e passiva. As penas podem passar dos 25 anos de prisão. Agora a Polícia Federal vai apurar se havia participação de servidores públicos nesse esquema. O Ministério da Cidadania não é investigado. Danilo César do Recife para o Brasil TV. Agora vamos falar das chuvas fortes no norte do país. 12 dos 15 municípios de Roraima decretaram estado de emergência por causa dos temporais.
A aprovação aconteceu em sessão extraordinária e, com isso, 12 dos 15 municípios de Roraima tiveram reconhecida pelos deputados a situação de emergência ocasionada pelas fortes chuvas. O texto agora segue para o governo do estado. Caso o governador sancione o decreto, o estado estará autorizado a enviar recursos financeiros e de equipamentos para as prefeituras que decretaram situação de emergência. Esses recursos deverão ser utilizados para o saneamento e mitigação dos danos causados pelas chuvas. No último fim de semana, municípios do sul do estado tiveram prejuízos, como o transbordamento de rios e também destruições de pontes. No município de Caroebe, um trecho da BR-210 chegou a ter o tráfego totalmente interrompido após a pista ceder. Segundo o Corpo de Bombeiros, durante o mês de maio, choveu em Roraima 450 milímetros. A média histórica para o mês é de 347 milímetros. O período chuvoso aqui em Roraima vai até o mês de setembro. Veja a seguir a segunda reportagem da série dos povos Uai Uai, a cultura da castanha. Você vai conhecer o artista amazonense que pinta os galpões, onde é feito o armazenamento dessa fruta. Brasil TV de volta com as informações do 10º dia das buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philips, que desapareceram no extremo oeste do Amazonas. É da sede do município de Atalaia do Norte que as equipes partem para as buscas pelo rio Itaquaí à procura de pistas sobre o paradeiro de Bruno Pereira e Dom Philips. O repórter Rony Elias acompanha as buscas. Foi aqui neste local, que fica localizado na margem esquerda do rio Itaquaí, que foram encontrados os objetos pessoais do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips. A área foi isolada para que ninguém possa ultrapassar. Os homens contam com o apoio de uma balsa. Aqui está a base fluvial do Exército Brasileiro, o Atapu. E ali está uma equipe do Corpo de Bombeiros aguardando a autorização da Polícia Federal para poder entrar no local das buscas. Indígenas que participam das buscas como voluntários orientam as forças de segurança federais e estaduais com base no conhecimento que têm daquela região. Nós atuamos de forma unificada para buscar, fazer uma área de busca naquela região. E tão logo nós encontramos qualquer objeto pertencente a um dos desaparecidos ou qualquer indício de que vincule aos desaparecidos, nós retornamos então e buscamos a autoridade policial para que vá realizar o trabalho de perícia e de investigação naquele lugar. Foi o que ocorreu no fim de semana, quando os voluntários perceberam em uma das margens do rio Itaquaí sinais que indicavam que por ali teria passado uma embarcação. Nesse local, a Força-Tarefa de Buscas encontrou objetos de Bruno e Dom. Em uma lona recolhida nesse ponto, a perícia identificou marcas de sangue. Segundo a Polícia Federal, o resultado da análise de todos os materiais biológicos encontrados na investigação do caso deve sair ainda esta semana. Por enquanto, apenas Amarildo de Oliveira está preso, suspeito de envolvimento no desaparecimento de Dom e Bruno. Ele nega. Desde o início das investigações, 9 pessoas já foram ouvidas pela polícia. Uma delas, a esposa de Amarildo. Ela compareceu para prestar depoimento acompanhada de um advogado e preferiu não falar sobre a prisão do marido e nem sobre o desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Philips. A polícia não informou quando ela foi ouvida. Hoje cedo, o cunhado de Dom Philips, Paul Shelwood, publicou na internet uma declaração assinada por parentes do jornalista na Inglaterra, dizendo que eles acompanham os desdobramentos que incluem relatos dos objetos pessoais e roupas encontrados e agradecem a todos que estão participando da busca em condições difíceis. E servidores da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, fizeram um protesto hoje em Brasília. A manifestação foi em frente ao Ministério da Justiça. Os servidores da FUNAI carregavam cartazes com fotos do jornalista britânico e também do indigenista com a pergunta: onde estão Dom Philips e Bruno Pereira? Os trabalhadores pediram a retratação do presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva, que disse numa entrevista ao programa A Voz do Brasil que os indigenistas deveriam ter pedido autorização para a viagem na Amazônia. O grupo também quer o envio imediato de forças de segurança pública para garantir a integridade física de servidores da FUNAI em todas as bases de proteção do Vale do Javari,
assim como para as sedes das coordenadorias regionais. A FUNAI divulgou uma nota afirmando que faz ações permanentes e contínuas de monitoramento, fiscalização e vigilância territorial na terra indígena do Vale do Javari, em conjunto com os órgãos ambientais e de segurança pública competentes, e que apoia as buscas a Dom Philips e Bruno Pereira de forma incessante desde que foi informada do desaparecimento. Ainda segundo a nota, a FUNAI diz que investiu quase 10 milhões de reais nos últimos 3 anos no Vale do Javari, valor mais do que o dobro do período anterior. Em relação ao número de trabalhadores do órgão, a FUNAI afirma que, levando em consideração os servidores temporários, houve um aumento de 68% na força de trabalho da FUNAI na Amazônia Legal. Ainda assim, a FUNAI afirma que vem se esforçando para diminuir o déficit de servidores, que fez um pedido no ano passado para a abertura de um concurso público para novas vagas. Esse pedido agora está sendo analisado pelo Ministério da Economia. Agora a gente mostra a segunda reportagem da série dos povos Wai-Wai, a cultura da castanha. Vamos conhecer verdadeiras obras de arte em meio à selva amazônica. São os murais pintados pelo grafiteiro Raiz Campos. O artista amazonense decidiu sair um pouco da cidade para pintar os galpões que são usados no armazenamento da castanha na terra indígena Wai-Wai. O galpão parece solitário às margens do rio Jatapu, mas o espaço esconde uma riqueza de encher os olhos. Do lado de dentro, um trabalho minucioso, mãos habilidosas e muita concentração. Barulho mesmo, só do spray. E aos poucos, o desenho ganha formas. Há 17 anos, o amazonense Raiz Campos faz do grafite não só uma arte, mas um estilo de vida. O artista já pintou murais em vários estados do Brasil e até em países como Uruguai e Estados Unidos. E a principal inspiração é a Amazônia. Eu sou do interior do Amazonas, né, cara? Então eu tô me sentindo muito em casa aqui. Aprendi a grafitar ali no interior mesmo, antes de ir para a cidade. E quando eu cheguei na cidade eu vi que a gente precisava ter grafites ambientais, grafites que falassem um pouco da necessidade de preservar um pouco a natureza, sabe? E depois desse embalo de pintar na cidade essas mensagens, eu decidi também retornar para dentro do interior, né, da floresta, para pintar para os povos indígenas, para os povos ribeirinhos, para também conhecerem um pouco dessa cultura. Então, eu trabalho retratando a cultura deles, né? Então, quando você... uma coisa é você ir para uma outra capital, uma outra cidade, pintar, e outra coisa é você ir para a floresta, comunidades ribeirinhas. Eu até gosto mais. E foi assim, grafitando pela região, que ele decidiu levar o trabalho para as comunidades da terra indígena Trombetas Mapuera, no sul de Roraima. Com muito esforço e dedicação, os galpões construídos para armazenar castanhas ganham cor e muita beleza. São desenhos ricos em detalhes e que representam a cultura da castanha e outras características dos povos Wai-Wai. Esse é o segundo mural pintado pelo Raiz, e ele não pensa em parar. Pretende levar a arte a outras aldeias da terra indígena. Um trabalho que pode levar até 4 dias para ser concluído. Cerca de 60 latas de spray e 2 baldes de tinta são usados em cada obra. Para ajudar na missão, companheiros indispensáveis, um amigo e a própria mulher do grafiteiro. Eles dão um toque final ao trabalho. Os galpões estão localizados nas comunidades indígenas ou em espaços como esse, às margens do rio Jatapu, para facilitar o escoamento da castanha. Dos 9 espaços ativos, 3 vão receber essas pinturas do grafiteiro Raiz Campos. 10 comunidades concentram o armazenamento de castanha nesse local. O espaço está sob os cuidados do seu Jaime, que mora ao lado do galpão. Ele viu a cultura da castanha atravessar gerações na terra Wai-Wai. Hoje faz da extração do fruto a principal fonte de renda. Mas felicidade mesmo foi ver a cultura do seu povo representada de forma tão simbólica e exuberante através do grafite. Esse eu gostei bastante. Eu agradeço por esse trabalho,
que é para fortalecer para o meu povo Waiuai, que apresenta também para o nosso etnia. E assim, não só o cenário vai ganhando cor, a vida e o coração dos indígenas Waiuai são coloridos de esperança e gratidão. Na última reportagem da série, você vai conhecer um pouco mais sobre o território e a cultura dos povos indígenas Waiuai. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30, hora de Brasília. Boa noite e até amanhã.